Vamos analisar sobre o jogo do Bahia de ontem, né, o empate contra a equipe do Grêmio, e eu posso afirmar para vocês aqui, com todas as palavras, o Rogério Ceni já está demitido do Bahia. Antes de qualquer coisa, mais uma vez eu peço para você deixar o like, para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente. Dito isto, vamos às informações de hoje. Meus amigos, a parada é o seguinte, o grupo do Bahia não quer mais, o elenco do Bahia não quer mais, o Rogério Ceni não quer mais estar no Bahia também. O Rogério Ceni ele tá levando uma pressão que a gente conhece bem o Rogério Ceni no alto, né? O Rogério Ceni sempre foi um goleiro de alto nível, ele sempre foi tratado como ídolo. Lá no São Paulo ele sempre foi tratado como um príncipe e uma liderança incontestável. O Rogério Ceni, ele tem uma liderança autocrática, onde só ele fala, onde só as opiniões dele que valem, sempre foi assim como jogador de futebol. Muitos jogadores chegaram lá no São Paulo e saíram por conta de incompatibilidade com o próprio Rogério Ceni. O Rogério Ceni, quando se torna treinador, ele traz essa maneira dele, autocrática, para dentro do vestiário. Se tem uma coisa que o Rogério Ceni não gosta, é de ser contrariado, vamos dizer assim. O Rogério Ceni odeia ser contrariado, odeia ser pressionado. E uma coisa você pode ter certeza absoluta, que o Rogério Ceni, nesse momento, ele está completamente entre a cruz e a espada, mas como ele mesmo disse lá na coletiva, ele não vai pedir demissão. Mas eu afirmo para vocês aqui o seguinte, o Rogério Ceni já está demitido. Só falta um anúncio. Quando o Rogério Ceni vai para a coletiva e diz que eu não vou pedir demissão, ele dá um sinal muito claro que ele já está demitido, ele já desistiu. Só que ele está esperando que alguém informe isso para ele. Só que ele está esperando que alguém chegue nele e fale o seguinte, olha só, vamos sentar aqui para a gente negociar nossa multa, obrigado. Só está esperando a fatídica nota oficial. O Bahia informa que o treinador Rogério Ceni e sua comissão técnica não fazem mais parte do Bahia. O Bahia deseja sucesso na carreira. Só está faltando isso. O Rogério Ceni está no direito dele, ele não vai pedir demissão. Ele tem muito dinheiro para poder receber do Bahia, muita grana. Ele tem uma multa relativamente grande. Ele não vai rasgar dinheiro. Ele está num clube que paga bem, que paga em dia, ele tem uma multa grande. Ele só tá... Gente, o Rogério Ceni, ele chegou ali em 23 para 24. Nós estamos no meio de 26, indo para 27. Só agora que o Rogério Ceni ele tá recebendo qualquer tipo de pressão, porque 80%, 90% do tempo o Rogério Ceni teve apoio irrestrito, incondicional do torcedor. Totalmente apoio. E por mais que em alguns momentos acontecesse um percalço, e por mais que em alguns momentos a gente achasse que as coisas não estavam caminhando da forma que a gente achava, apesar de ter alguns passadores de pano que não, gente, esse é o processo, é assim mesmo, isso acontece. Todo mundo, até eu também achou, calma, gente, vamos ter paciência porque é o primeiro ano, é o segundo ano, é o terceiro ano, tá indo pro quarto ano, e o que acontece? Nada. O time tá caindo. A gente sabe que no futebol, em uma empresa, em qualquer outro lugar, quando você tá muito tempo em um lugar, é necessário que, para que as coisas volte a fluir, a caminhar, é necessário que de vez em quando, de ano em ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, algumas mudanças têm que ser feitas. E nesse momento no Bahia, ou a mudança ela tem que ser feita no comando técnico, ou uma mudança drástica no elenco. Eu te convido a a ler o livro do técnico Guardiola, que por sinal faz parte também aí do Grupo City, onde ele deixa muito claro que em determinados momentos do trabalho dele se faz lá necessário ou ele sair, ou alguns atletas saírem. Foi por isso que De Bruyne, dentre outros, não permaneceram. O Gabriel Jesus, dentre outros, saíram lá do Grupo City, lá do Manchester City, e foram alçar novos voos, porque o ciclo dele terminou. E aí o Guardiola fala o seguinte, olha só, vocês têm que decidir, ou vocês me dão um elenco 50%, 60% novo, ou senão eu preciso sair para as coisas funcionarem. E no Bahia chegou o limite, o Rogério Ceni chegou, o Rogério Ceni não vai entregar mais nada daquilo que ele já não entregou agora. Eu não digo que ele é um técnico ruim, mas ele é um técnico que vai chegar até esse patamar que chegou agora. Ele não vai entregar nada mais do que isso. E a grande questão é, quem foi o responsável por ter renovado o contrato do Rogério Ceni mesmo tendo tempo em vigência?
Quem foi o responsável que autorizou, deu a chave do CT para o Rogério Ceni para que ele autorizasse o Rodrigo Nestor da vida, Michel Araújo da vida? Para que você tem um dirigente como o Cadu Santoro se a última palavra é sempre do Rogério Ceni? E agora, por conta de migalhas, por conta de boas partidas e classificação para pré-libertadores, gente, os sinais estavam aí a todo instante. Os sinais estavam aí a todo instante. A galera realmente não conseguia enxergar. O investimento é o maior. Aí tem gente ainda que vai vir aqui no comentário e vai falar o seguinte: Jonas, mas nenhum treinador da história do Bahia conseguiu fazer com que o Rogério Ceni fez. Gente, mas nenhum treinador da história do Bahia teve tanto investimento. Nenhum treinador da história do Bahia teve tantas condições de trabalho igual o Rogério Ceni está tendo. Parece que o que eu vou falar aqui é uma idiotice, mas se você colocar o Léo Condé para poder treinar o Bahia, o Léo Condé faz um trabalho melhor. Olha os trabalhos que o Léo Condé está fazendo com investimentos extremamente menores do que esse que o Rogério Ceni tem. E a grande questão é que o Rogério Ceni ele tem uma marra de eu sou foda, eu sou um treinador top, eu sou pica das galáxias, eu vou resolver isso aqui porque eu sou maior que todo mundo. E realmente, Rogério, você foi um jogador, um atleta maior do que todo mundo. Até maior que o próprio Everton Ribeiro que está no elenco. Mas como treinador, você é fraco. Como treinador, eu não digo fraco, até peço desculpa. Como treinador, você é limitado. Como treinador, você está no nível, eu digo até um pouco abaixo do Léo Condé, porque o Léo Condé ele tem trabalhos com menos investimento. Cara, você pegou o São Paulo e não conseguiu fazer o São Paulo jogar. Você foi demitido do São Paulo. Você foi pro Cruzeiro, você não ficou um mês. Você foi pro Flamengo e você ganhou um título brasileiro, mas todo mundo estava vendo que o trabalho estava sendo horrível. E que aquele brasileiro que quase escapou pelas mãos por conta de um lance do Internacional contra o Corinthians, você ia perdendo para o São Paulo em pleno Morumbi com erros grotescos do Hugo Souza. Todo mundo viu que aquilo ali não ia dar certo. Até que resolveram te mandar embora 2 horas da manhã. Ô Rogério, será que vale a pena você ficar sendo cobrado, você ficar colocando em risco todo esse projeto, todo esse trabalho que você mesmo disse que ia fazer crescer, ia fazer evoluir, que iria respeitar por conta de birra? Eu não quero falar o que eu acho que é o que deve ser, mas quando você vem na coletiva e fala eu não vou pedir para sair, é que você está se colocando à frente da instituição, você está se colocando maior do que a instituição e você está focando em outras coisas que não seja campo e bola. Porque, na verdade, Ceni, você já sabe que você já está demitido. Gente, o Rogério Ceni já está demitido do Bahia, pô. Ele já está demitido. Ele só está esperando o momento da demissão. Ele só está esperando a nota oficial. E não está longe de acontecer. Porque o Grupo City, apesar de vislumbrar coisas esportivas, o Grupo City ele também é uma empresa. E a empresa precisa ter lucro. Não adianta. E o Bahia com o Rogério Ceni está gastando dinheiro, está rasgando dinheiro na Libertadores, rasgando dinheiro na Copa do Brasil. E agora vai despencar no Campeonato Brasileiro. E será que o Grupo City vai ficar esperando até o momento que o Rogério Ceni, de alguma forma, ele possa, vamos dizer assim, resolver? Não vai resolver os problemas, porque o elenco já não quer mais estar ali. As últimas entrevistas do William José deixou muito claro o seguinte: o Rogério Ceni precisa melhorar. Mas não adianta você querer melhora de alguém que acha que é o suprassumo. E essa é a grande questão. O Rogério Ceni, ele acha que ele é o suprassumo. Isso também passa pelo elenco do Bahia. Elenco acomodado. Um elenco que se acha mais do que é. Um elenco que não está respeitando o seu torcedor, que mais uma vez se fez presente na Arena Fonte Nova. Que futebol fraco que vocês apresentaram. Do Everton Ribeiro ao Eric Pulga, que futebol nojento. E aí, mais uma vez voltando para o Rogério Ceni, e eu falo para você o seguinte: como não criticar um treinador que sequer relaciona o Del? Como não criticar um treinador que há muito tempo a gente vem pedindo para poder dar oportunidade para o Sanabria, e o que o Sanabria ganha quando entra bem é banco de reservas? Como não criticar um treinador que autoriza a contratação por um valor relevante de Michel Araújo e Rodrigo Nestor? A gente está vendo que esses jogadores não agregam em nada, dinheiro jogado fora. Um treinador que autoriza a contratação por valor relevante do Luiz Gustavo, que sequer tem oportunidade.
um treinador que, no momento crucial da temporada, precisando de gols para reverter um placar numa partida contra o Remo pela Copa do Brasil, ele simplesmente pega o seu principal jogador, o seu principal goleador, o seu principal homem, ou no que tange a ofensividade, e coloca como zagueiro pelo lado esquerdo. Irmão, ou é muita ruindade, ou é um desespero absurdo. Então, mais uma vez, eu repito para vocês o seguinte aqui nessa manhã de segunda-feira, começando essa semana, não é clickbait, não é... O Rogério Ceni já está demitido do Bahia, e ele sabe disso. Só que ele não vai pedir demissão, porque existem coisas que eu não vou citar aqui, que vocês já sabem o que é, que transcendem. E se ele pedir para ser demitido, a gente sabe que ele vai abrir mão de algumas coisas. De repente, eu no lugar dele faria a mesma coisa? Será que o Rogério Ceni, pelo jogador que foi de seleção de grandes clubes, será que precisa disso? Não sei. Quanto mais, melhor, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa seguir nesse caminho. O Rogério Ceni já deixou claro que não vai ser demitido. O Grupo City precisa tomar uma decisão. E se demorar muito, a temporada vai ser basicamente torcer para chegar aos 45 pontos. Porque, mais uma vez eu repito, nas temporadas anteriores, o Bahia despencou no segundo turno e não tomou susto, porque o primeiro turno foi muito bom e os jogos em casa o Bahia era extremamente forte. Esse ano os jogos em casa o Bahia tá mal. O primeiro turno tá horrível, o elenco tá mais enfraquecido. Tinha Lúcio Rodrigues, tinha Thiago, tinha outros jogadores, o próprio Tassiano. É um elenco mais enfraquecido e, digo mais, é um elenco que está de saco cheio. A bomba vai explodir no Rogério Ceni, é fato, não tem muito pra onde fugir. A bomba vai explodir no Rogério Ceni. Mas tem muita gente ali que deveria ser chutado com o pé na bunda, que não tem condições de vestir a camisa do Bahia. A começar do topo da pirâmide, né? É inadmissível você ficar a temporada inteira aí sem goleiro e porque o Ronaldo se machucou, você pega o goleiro da Chapecoense. É inadmissível até hoje, desde a chegada do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está sendo sacrificado porque ele simplesmente não tem um substituto eventual. Até hoje, entrando praticamente em 27, meio do ano de 26 indo para 27, o Everton chegou em 23 para 24, ele não tem um meio campo para substituir. Eu não digo para brigar com o Everton Ribeiro, mas para substituir o Everton Ribeiro. Não tem. Então, assim, tem muita gente culpada. Por mim, jogaria uma bomba ali, explodia tudo e começava tudo do zero. Mas sendo que não é assim que funciona. Então, algumas coisas precisam ser feitas urgentemente, caso o Bahia não queira passar susto na temporada. E a primeira coisa é mudar tudo. A começar pelo Cadu Santoro, que só aparece na boa, e pelo técnico Rogério Ceni, para mudar o astral desse elenco do Bahia. De repente, mudando o astral, as coisas voltam a funcionar de alguma forma positiva. Mas também não vai mandar o Rogério Ceni embora para trazer Roger Machado. Lisca doido, né? Se é para tirar o Rogério Ceni, é para trazer um cara melhor do que ele. Se possível, que não seja brasileiro, mas que também não seja um Paiva. Mas que não seja um brasileiro, um cara que não respeite os clubes do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais e do sul do país. Porque não vai adiantar, você vai trazer um cara que vai jogar contra o Flamengo e vai se cagar todo. Não. Esse elenco do Bahia não é ruim, mas é um elenco acomodado. E o Grupo City também tem muita culpa nisso, porque no discurso eles sempre deixaram claro o seguinte, é um processo, é um projeto a longo prazo. E esse elenco aí, né, simplesmente pegou esse discurso e botou na mente e falou assim, beleza, se eles querem um projeto para daqui a 10 anos, não tem por que eu correr e me esforçar hoje. Eu vou fazer o básico aqui. Então tem muita gente culpada nisso. E torcedor também, tá? Torcedor também, influenciador, jornalista passador de pano, que se diz tricolor, que deve ser menos tricolor do que eu, porque eu quero o bem do Bahia. Eu quero o bem do futebol do Nordeste. Você só quer o seu bem. Você não quer ficar mal com o Grupo City, você só quer o seu bem. Mas eu já prometi que eu não vou ficar mais falando aqui, atacando o companheiro de imprensa. Espero que eles não me ataquem, senão aí vai se tornar apenas uma defesa. Mas eu finalizo, meus amigos, dizendo que muita coisa tem que mudar, a começar pelo Rogério Ceni. Que assim como eu comecei o vídeo, eu vou terminar o vídeo falando o seguinte, o Rogério Ceni já está demitido do Bahia. E ele só está em casa, esperando um telefonema e uma nota oficial. Deixe seu like, inscreva-se, que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Estevam, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu.